Fala galera, André Souza na área e bem-vindo a mais um episódio do Passageiro Aprendedor. Para você que não me conhece, eu criei esse canal para tornar mais produtivo o meu dia a dia no trânsito, esse caminho de ida e volta para o trabalho todo dia. Estou agora, nesse exato momento, parado na Marginal e é assim todos os dias, dias mais parado, dias andando um pouco mais, mas enfim, para tornar mais produtivo e mais prazeroso e para que eu não tenha o estresse desse momento, eu resolvi compartilhar tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, toda a minha trajetória, a minha jornada de empreendedorismo. Afinal, 2019 faz 20 anos, completa 20 anos que eu empreendo, certo? Enquanto eu estiver dirigindo, vou estar olhando para frente, vou prestar atenção no trânsito, dirigindo com responsabilidade, e assim que o trânsito para, eu olho para o vídeo e a gente estreita mais essa relação, eu fico mais próximo de vocês, legal? Isso tudo para que não corra risco de ter nenhum problema, não coloque a vida de outras pessoas em risco, até porque também, como eu preparo todas essas pautas antecipadamente, o que acontece? Eu não estou conversando com ninguém, não estou esperando uma resposta, não estou pensando isso, eu estou falando sobre um assunto que eu já preparei na minha cabeça e automaticamente isso no subconsciente a coisa vai fluindo. Às vezes dá uma travada normal, mas aí eu vou falando e a gente vai conversando e o tempo todo eu estou prestando atenção no trânsito e dirigindo com responsabilidade. Legal? Estou contextualizando tudo isso nos primeiros vídeos, gente, porque tem gente que não conhece ainda, não sabe a causa, o propósito, o objetivo do vídeo, então isso pode trazer problema. O meu objetivo aqui não é trazer problema, pelo contrário, é contribuir, trazer conhecimento para que eu possa, de certa forma, contribuir no crescimento e no dia a dia de vocês. Legal? Prazer enorme estar aqui falando mais uma vez. E hoje eu vou falar de um assunto que me move, é mais um combustível no meu dia a dia, que é o empreendedor familiar, o empreendedor da família, né? E hoje eu vou falar especificamente do empreendedor que é pai, o empreender com os filhos, é exatamente isso. É véspera do Dia dos Pais, eu achei que o assunto tem total a ver com o cotidiano, a vida, o dia a dia, e é um assunto delicado que acredito que vai ser muito gratificante para você, tá? Para você que é mãe também, longe de mim querer me comparar à mãe, mas no final a reflexão serve, a reflexão vai cair bem para você também. Eu não sou mãe, não posso falar como mãe, mas falando como pai, você que é mãe vai se identificar bastante com o que eu quero dizer. Legal? Então assim, primeira coisa que eu quero dizer é que você precisa separar, você precisa ter um botão imaginário. Sabe quando você é pequeno tem um amigo imaginário? Você tem que ter um botão imaginário quando você é empreendedor e tem filhos, tá? Ou se você não tem filho, esse botão imaginário para sua família, ou sua mulher, ou seu pai, sua mãe, quando você chega em casa e mora com seus pais. Enfim, você tem que ter um botão imaginário que no momento que você entra em casa, você tem que virar essa chavinha, esse botão, e você passa a interpretar o papel que te cabe também no teatro da vida, que é o da família, certo? Você pode conversar sobre assuntos profissionais, você pode pedir conselho, você pode, claro, sem nenhum problema, mas sempre do lado da família, tá? Então, a não ser que seu pai seja seu sócio, enfim, mas se for, resolva isso dentro da empresa, chega em casa e muda a chave. Eu falo isso porque assim, eu empreendo há 20 anos, eu já tive diversos negócios e o negócio que eu mais passei tempo fazendo foi quando eu trabalhei com meu pai na marcenaria. Meu pai tinha uma marcenaria tradicional da família, tivemos chegaram a ter mais de 100 funcionários, mas na época que eu trabalhei nós tínhamos aí uns 50 funcionários e eu era sócio do meu pai nessa época e a gente conversava muito, discutia muito, brigava bastante em prol do negócio, é claro, mas nós tínhamos uma regra que tudo que era da empresa ficava na empresa. Às vezes a gente até conversava assuntos da empresa em casa, mas se nós tivéssemos qualquer arranca-rabo, qualquer discussão, ficava na empresa e a hora que saía da empresa nós éramos pai e filho, e assim foi por muito tempo e deu muito certo. Então eu já passei isso na pele e é por isso que eu venho trazer isso para vocês, que se vocês empreendem num negócio da família, se vocês têm um negócio familiar, eu vou conseguir dar bastante dica e conselho aqui para vocês, legal? Então, quando eu falo que tem que ter um botãozinho, é porque assim, eu vou dar um exemplo, O meu exemplo sempre é o meu exemplo, porque é a minha vivência, é a minha trajetória. Você pode concordar, discordar. Se você discordar, quiser mandar uma mensagem, quiser compartilhar comigo, a gente vai conversar sobre isso. Eu tenho 2 filhos,
um de 4 anos, o José Pedro, que é um dos grandes responsáveis por hoje eu estar nessa situação empreendedora nesse momento no projeto da A2L Brasil, e eu tenho o João, que é corresponsável por esse projeto e que vai fazer 3 anos agora em setembro. A diferença de um para o outro é 1 ano e 7 meses. Então assim, são 2 meninos extremamente saudáveis, com uma energia absurda, que estão o tempo todo precisando de uma única coisa: atenção. E a criança, ela é muito sincera, né? E ela é um termômetro muito interessante. Por quê? Porque a criança ela deixa transparecer isso, né? Mas isso acontece com seu pai, com sua mãe, com sua esposa, com sua irmã, com seu irmão. As pessoas precisam de atenção. As pessoas precisam de você e do seu tempo, da sua atenção, do seu olhar, da sua opinião. Então, por isso que eu falo que tem que ter uma chave. Chegou em casa, muda a chave. A partir de agora, eu interpreto o papel dentro da minha casa. Então, a vida é como se fosse um teatro, a gente tem vários papéis para interpretar, e o de casa é fundamental, e ele é extremamente importante, porque ele te tira de uma situação de estresse, ele te tira de uma pressão. Naquele momento você está em casa, é extremamente transformador isso, e é muito, muito bom. Tá? Um dos maiores sonhos da minha vida era ser pai, e a partir do momento que eu fui pai, foi o melhor sentimento que eu já pude sentir. É o maior amor que um ser humano pode ter dentro dele, é saber que tem um pedaço de você, que você foi responsável por ele existir. Então é extremamente prazeroso, só que aí o discurso precisa fazer jus à sua realidade, tá? O que você pratica tem que estar alinhado com aquilo que você espera, com aquilo que você sempre quis, tá? Então assim, os meus filhos são extremamente enérgicos, eles precisam de atenção o tempo todo. E aí eu já percebi por várias vezes, porque mesmo sabendo disso, eu só sei disso porque eu já passei por isso, às vezes a gente chega em casa estressado, dia difícil, nada deu certo, e aí a gente tá com a paciência menos 25. E aí você chega em casa, seu filho começa a pular, começa a gritar, começa a dar cambalhota, te dá um chute, te dá uma bica, te dá um soco. Aí ele joga um negócio em você, ele quer que você brinque de massinha, de carrinho, de luta, de esconde-esconde, de cabana, enfim. Porque a mente do seu filho, a criatividade dele é absurda. Então ele está no momento de descoberta, no momento de novidades, e ele quer dividir isso com alguém. E aí você é o pai. Você chega em casa e você é o pai. E aí quando eu falo que para a mãe serve, porque é ali, tá? Longe de mim querer comparar, mas é ali. Então assim, e aí você não percebe, tá estressado, você briga, você grita, você manda ficar quieto, você manda ir para lá. E aí você vai fazendo o quê? Você vai distanciando o seu filho de você. Porque ele vai criando na cabeça aquilo: pô, meu pai chega bravo, quando meu pai chega do trabalho eu não posso falar com ele, quando meu pai chega do trabalho, se eu falar com ele, ele briga comigo. Então assim, o seu filho não tem nada a ver com o que aconteceu no seu dia, ele não é culpado por nada que deu de errado no seu dia, ele tá ali precisando da sua atenção, ele tá ali, se ele existe foi porque você, de certa forma, compartilhou para ele existir. Se ele foi programado ou não, você contribuiu para que ele existisse. Então assim, não acho que um filho é um peso, tá? O filho é uma coisa, é um milagre da vida absurdo, né? É uma dádiva que Deus te dá, que é fora do comum. Hoje eu encho a boca para falar para todo mundo que é o meu melhor momento da minha vida, apesar de ser o pior momento financeiro, mas é o melhor momento da minha vida. Eu tenho uma família extraordinária, eu tenho uma vida extraordinária, eu tenho uma saúde muito boa, na verdade, eu tenho um conhecimento que eu considero muito importante. Então assim, eu equilibrei os pilares da minha vida e só falta o financeiro. Por quê? Porque a gente que é empreendedor, a gente almeja bastante coisa, a gente quer chegar em outros patamares, a gente quer fazer diferente, a gente quer deixar um legado, enfim. E aí, tudo isso, nessa jornada, né, você entende que o financeiro é um dos pilares no qual você precisa equilibrar, e o meu é o que está desequilibrado. Mas nesse momento é o que a minha vida tá maravilhosa, né? Inclusive porque eu tenho meus filhos. Os meus filhos foram muito importantes
junto com a minha esposa, mas daí eu vou falar do papel do marido uma outra hora, mas eles foram muito importantes no meu processo de melhora. Eu tive uma crise de ansiedade, eu tive perto de ter depressão, e aí eu fui buscar um profissional. Hoje eu faço terapia e acho que é uma das melhores coisas que o ser humano pode fazer, porque é um momento que eu tenho comigo mesmo. E os meus filhos e a minha esposa foram peças muito importantes nesse processo, né, de me entender, de colocar as coisas em ordem, de trabalhar a inteligência emocional, e assim, eu sou muito grato a eles. Então, você precisa dar atenção para os seus filhos, cuidado com o que as pessoas falam. Tem muita gente levando o filho ao médico e o médico passando remédio porque fala que seu filho é hiperativo, e aí você dá remédio para o seu filho, você boicota o processo criativo, você faz seu filho ficar em transe. Esses remédios, eles mexem diretamente com o psicológico, com a parte psiquiátrica, né? com a mente do seu filho, e isso pode trazer problemas no futuro, tá? Eu acho que problema de filho é atenção. Eu percebo na minha casa, hoje eu consigo fazer esse exercício de virar a chave. Quando eu chego em casa, eu sou o pai, eu sou o marido. Então eu sou o pai, eu viro a chave, eu vou brincar de luta, eu vou brincar de futebol, eu vou desenhar, vou brincar de massinha, eu vou perguntar como é que foi o dia deles, eu vou perguntar o que eles aprenderam, eu vou ler história com eles, eu vou deitar na cama com eles, eu vou trocar eles, eu vou fazer mamadeira, eu vou dar banho. Enfim, eu sou um pai empreendedor dentro da minha casa. Eu sou empreendedor dos meus filhos, tá? Eu fui a primeira pessoa a dar banho nos meus 2 filhos, que não fosse a enfermeira, né? Geralmente quem dá o primeiro banho não é a gente, é a própria enfermeira. Mas eu fui a primeira pessoa que deu banho nos meus filhos, tá? Eu troco os meus filhos. A minha esposa nunca cortou a unha dos meus filhos, por exemplo. Eu sou a pessoa que corta a unha dos meus filhos. Então eu dou banho, eu troco, eu ponho pra dormir, eu dou comida. Não gosto muito de dar comida, tá? Não vou falar que eu gosto de fazer tudo. Dar comida pra mim é meio complicado, mas eu dou também quando precisa, tá? Então eu saio sozinho com os meus filhos, eu faço tudo o que precisa fazer com os meus filhos, eu faço lição com os meus filhos. Então assim, eu sou realmente um empreendedor dentro da minha casa, porque a gente negocia, a gente tem ideias juntos, a gente participa junto, a gente decide as coisas juntos. Eu procuro dar para os meus filhos algumas responsabilidades, eu procuro fazer umas negociações, eu procuro entender quais são as vontades deles. Então a gente tem uma relação muito interessante, tá? Hoje em dia tá um pouco complicado quando a gente diz respeito à tecnologia, filhos o tempo todo no celular, filhos o tempo todo no tablet. Na minha casa tem algumas regras. Eu tiro tecnologia de maneira alguma. A tecnologia está aí, tem que embarcar e tem que ensinar a mexer com tecnologia e tem que ensinar para que ela serve. Então, o meu filho José Pedro, por exemplo, quando entrou na escolinha já sabia todas as cores em inglês, já falava o alfabeto e os números em inglês. Então, assim, por quê? Porque a tecnologia ajudou nesse sentido. Então, assim, via vídeos em inglês e foi aprendendo e a gente foi ajudando. Então, assim, antes mesmo de entrar na escola já sabia. Então, quando você usa a tecnologia pro bem, de maneira correta, ela faz a diferença e ela contribui para o crescimento, para a alfabetização, enfim, ela é uma ferramenta interessante, tá? Então, assim, procure empreender na sua casa com os seus filhos, procure ter estratégias dentro de casa. Hoje em dia não é muito fácil criar filho, tá? Mas, mais uma vez, não compre tudo que seu filho vai ter. Não compre educação, não compre carinho, não compre afeto, não compre responsabilidade, não compre, sabe? Conquiste isso, ensine-o a fazer isso, tá? Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem preço, tem coisa que não tem preço, tem coisa que são valores, e valores são ensinados, né? É o tal do exemplo, né? Você tem que dar o exemplo para os seus filhos. Então, procure empreender dentro de casa, porque isso faz uma diferença enorme no dia a dia das crianças. Então, assim, eu tenho uma figura do pai muito, muito boa, muito importante. Eu tenho meu pai casado com a minha mãe até hoje. O meu pai sempre deu muita atenção pra gente. O meu pai sempre deu liberdade pra gente. Não por isso a gente não soube aproveitar.
meu pai sempre ensinou a gente a questionar, o meu pai sempre dividiu com a gente a importância de entender qual é a sua situação atual. Tiveram altos e baixos e a gente sempre conseguiu entender isso. Eu acredito que a minha resiliência vem desde essa época. Eu acho que quem plantou resiliência em mim foi o meu pai, porque ele sempre deixou claro a nossa situação, tá? Quando tinha, quando não tinha, não tinha. E a gente aprendeu a lidar com isso. Talvez seja por isso que a minha resiliência é tão grande e eu sou tão preparado para isso, não é qualquer coisa que me abala. Então eu devo isso ao meu pai. A figura de pai para mim sempre foi muito importante, tá? A gente escuta várias coisas, pai é quem cria, mãe só tem uma, pai pode ser qualquer um, tal. Então assim, eu acho que assim, a minha parcela na geração do meu filho, ela é extremamente importante. Eu contribuo, né? Física, geneticamente, não sei como é que eu posso dizer isso, mas precisa de um pedaço de mim para poder conceber o meu filho. Claro, eu não gero o meu filho, não sou eu que carrego ele na minha barriga, mas acho que o pai, quando é pai de verdade, quando honra isso, ele conversa com o filho na barriga, ele trata a esposa durante o período de gravidez da melhor maneira possível, ele é parceiro, ele é companheiro. Eu fui companheiro até no sentido de a minha esposa ganhou muito peso, eu também ganhei, ela comia, eu comia junto. Então assim, eu sempre fui dedicado a isso. Então um amigo meu disse que ser pai é um pouco diferente de ser mãe, porque a mãe ela gera o filho, tá ali dentro, ela tá conversando com ele. O pai, quando o filho nasce, é um amor que você não conhece, aquilo vai crescendo, porque você vai conhecendo o seu filho, ele dá uma risadinha pra você, ele começa a falar, aí ele fala papai, aí de uma hora ele escreve o seu nome, aí ele vem, ele dá o bracinho, ele dá a risada, enfim, é um processo, né? É um processo. A gente fica um pouco distante do filho no momento que ele tá na barriga, mas a gente tá ali presente, né? Então, existem vários pontos de vista. Eu não estou aqui para questionar o que está certo e o que está errado. Eu só quero colocar que eu sou muito orgulhoso de ter o pai que eu tenho. O meu pai foi pai sempre. O meu pai até hoje é um porto seguro, tá? O meu pai é meu confidente. O meu pai é um cara que sempre estende a mão. O meu pai sempre está à disposição para o que eu preciso. Então, meu pai é muito importante. E eu procuro passar isso para os meus filhos, tá? Então, na minha casa não tem diferença quem faz, quem não faz, todo mundo faz. Então eu faço, como eu já disse. Então eu faço e faço com prazer. Eu não faço para fazer média, eu não faço porque é minha obrigação. Eu faço e tenho o prazer de fazer, tá? Eu fico extremamente feliz quando todo dia a gente vai dormir. Eu troco os meus filhos, coloco na cama, dou o TT, né? Ponho para dormir, e meus filhos pedem, pai, senta na minha cama um pouquinho, pai, fica um pouquinho comigo. E eu me divido entre os dois, eu fico um pouquinho com um pouquinho com o outro. E aí eu percebo a importância que tem quando o meu filho quer se vestir igual a mim. E aí eu queria fazer um agradecimento especial para a reserva Mini, que desde sempre, desde quando os meus filhos são pequenininhos, eu faço questão de sair vestido igual a eles. E eu vejo o quanto isso é prazeroso para eles, tá? Igual o papai. O José Pedro, até para ir ao banheiro, ele quer que eu dê um livro para ele ler, porque ele quer ler igual o papai. Ele come do jeito que eu como. O João quer usar o meu sapato. Enfim, isso são algumas provas, são alguns indícios da importância que o pai tem dentro de casa. Então, a minha própria esposa esses dias me disse que ela fica muito feliz de hoje entender essa importância. Ela também tem um pai muito presente, mas num determinado momento a irmã dela teve uma filha, e aí o pai acabou separando e tal, e aí como a irmã dela e eles ali em casa, o pai dela foi criando a minha sobrinha, a minha esposa na época achava que o pai nem é tão importante nesse caso tal. Ela não entendia que existia pai tão importantes quanto o pai dela. Então isso, e esses dias ela falou, é impressionante o jeito com que os meninos te esperam, o que eles, como eles querem se identificar com você, como eles querem fazer as coisas iguais a você, como eles têm um amor diferente. E hoje ela consegue fazer não tem jeito, né? A gente compara algumas coisas, algumas outras famílias, alguns outros relacionamentos, e ela percebe o quão diferente
é dentro da nossa casa, e isso faz ela mais feliz, e eu fiquei muito feliz por saber que ela dá esse tipo de importância, dá essa atenção para isso tudo. Então eu queria dizer que empreenda na sua casa, dê atenção para os seus filhos, passe os valores para eles, dê senso de limite para eles, plante uma sementinha, empreenda direito na sua casa para que seus filhos no futuro eles possam reconhecer o que você fez, o que você faz, assim como eu reconheço meu pai, sabe? Coloque na cabeça deles a importância do papel do pai, sabe? Para que eles tenham orgulho, para que eles possam passar isso para os filhos deles, para que eles possam realmente entender qual que é essa conexão. A gente tá tão conectado e desconectado ao mesmo tempo, as pessoas estão tão se importando com a tecnologia, com o celular e tal, e esquecendo um pouco de pessoas, né? De afeto, de carinho, de proximidade. Então tente ter isso na sua casa, tente ter um momento, almoce e jante com seus filhos, tome café com os seus filhos, faça questão que eles sentem à mesa, faça questão que eles não estejam conectados nesse momento e que tenham um diálogo, tenham uma conversa, sabe? Chame eles para o seu lado, sabe? Deixe claro para o seu filho que ele pode contar com você, que ele pode pedir para você, que ele pode dividir com você. Seja amigo dos seus filhos, tá? Porque o pai é uma figura muito importante. O pai, ele traz proteção, o pai, ele traz a história do super-herói, o pai, ele traz a história do amigo, ele traz a história do... enfim, tem muita coisa agregada ao pai e você tem que fazer valer isso, você tem que ter isso como objetivo da sua vida. Não adianta nada ser bem-sucedido, ter um negócio muito interessante, você ter muito dinheiro e você não ter proximidade com seus filhos, levar para casa só dinheiro, tá? E aí chega um momento que você começa a comprar tudo, começa a dar tudo pro seu filho para que ele não sinta a sua falta, ele não sinta que você não está presente. Não faz isso. Das experiências que eu já tive com familiar, com amigos, isso é um caminho meio que sem volta, tá? E depois não adianta querer correr atrás achando que você vai recuperar o tempo perdido a hora que, se você estiver estabilizado, querer dar atenção para o seu filho. Vá na primeira festa junina dele, vá na primeira colação de grau, vá no dia que ele começou a jogar futebol, vai torcer por um gol que ele fez, vai torcer por uma medalha que ele ganhou, vai dançar a festa junina, vai tirar foto daquele momento, sabe? Enfim, leva ele no hospital quando ele ralar o joelho, passa uma noite acordado com ele quando ele tiver febre, sabe? Procure mostrar para ele que no momento que ele precisa, você está presente, tá? Isso é algo que não tem valor, tá? Eu abri mão de um negócio em que eu estava próximo da minha independência financeira, eu joguei tudo pro alto porque eu precisava ver meus filhos crescer. Eu queria fazer parte disso. Eu queria entender o que era ser pai e ser pai de verdade, tá? Não pai no papel. Eu não queria um filho registrado no meu nome. Eu queria ser pai, eu queria aproveitar eles, eu queria dividir com eles, eu queria sofrer com eles e eu queria vibrar com eles. Então eu fiz questão disso. Hoje eu me divido entre empreendedor profissional e empreendedor na minha casa. Eu faço questão de tudo isso. Eu nunca conheci um sentimento tão puro e tão verdadeiro, e eu nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas eu com certeza daria a minha vida por qualquer um dos meus filhos, tá? Então só quem tem e só quem faz questão de ter, de ser, é que vai entender o que eu tô falando, porque tem muitos que só colocam no mundo. Tá legal? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu espero que isso de alguma forma contribua para o seu dia. Muito obrigado por estar aqui para dividir mais esse momento. Eu estou muito feliz porque hoje eu tenho condição de passar isso para mais pessoas e espero de verdade que você consiga empreender dentro da sua casa, que você consiga realmente levar esses valores adiante e que você seja muito bem sucedido na sua jornada como empreendedor familiar. Legal? Bem-vindo a mais um episódio do Passageiro Empreendedor. Se você gostou do conteúdo,
dá um like, curte aí, a gente tem vários vídeos de diversos assuntos. Eu tô aqui sempre para compartilhar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu passei. E se eu vou conseguir pelo menos acender uma chama dentro de você, se eu vou conseguir plantar uma sementinha dentro do seu dia a dia, se eu vou conseguir contribuir para alguma coisa, fazer você economizar ou deixar de errar em alguma coisa, se eu vou, qualquer coisa que eu puder contribuir para a melhora do seu dia, para a melhora do seu negócio, da sua vida, para mim já está de grande valia, para mim já vai ter valido a pena. Legal? Obrigado e até o próximo episódio do Passageiro Aprendedor. Valeu!